O que deveria ser uma exploração lunar revolucionária acabou se tornando um mistério surpreendente. Relatórios sugerem que a missão descobriu uma estranha abertura quadrada na superfície lunar, que emitia um feixe de luz. Uma descoberta que, segundo Musk, a NASA vem escondendo há anos. Será que isso pode ser evidência de algo extraterrestre ou de uma base lunar secreta? A verdade pode mudar tudo o que sabemos. A missão Moon Sniper do Japão em seu objetivo preciso de pouso. Número 10. A missão Moon Sniper do Japão em seu objetivo preciso de pouso. A missão Moon Sniper do Japão tornou-se uma declaração ousada no competitivo mundo da exploração espacial. Ao contrário dos esforços lunares tradicionais, focados em pontos gerais, essa missão buscava uma precisão milimétrica ao pousar seu rover na Lua. O Japão não queria apenas mostrar sua tecnologia, mas também coletar dados científicos mais detalhados do que nunca. O plano consistia em enviar uma nave equipada com sensores e controles automatizados, capazes de navegar pelo terreno lunar com exatidão. O conceito Sniper refletia a ambição de pousar exatamente onde se planejava, em zonas estratégicas como o Polo Sul. No coração dessa missão estava um sistema de guiagem avançado, projetado para evitar os perigos que afetaram outras missões. Graças a câmeras sofisticadas, imagens térmicas e processamento em tempo real, o módulo conseguiu detectar crateras, rochas e inclinações muito antes do pouso. Isso permitiu que o rover tocasse o solo em áreas ricas em recursos, como depósitos de gelo escondidos em crateras permanentemente sombreadas. Aproveitar esses recursos está alinhado com os planos de exploração sustentável e demonstra a disposição do Japão em contribuir para o próximo grande salto da humanidade. Mas o pouso preciso foi apenas parte da história. O Moon Sniper também serviu como campo de testes para futuros projetos tripulados. Ao aperfeiçoar tecnologias para pousos suaves, coleta de amostras e análise ambiental, esperava-se que trouxesse dados essenciais para a construção de bases lunares. Esses esforços se encaixam em planos internacionais, como o programa Artemis da NASA, onde a cooperação pode acelerar nossa expansão espacial. No entanto, também surgiram rumores sobre descobertas não reveladas e possíveis colaborações secretas. Alguns especularam que o enfoque preciso do Japão poderia revelar anomalias ou sinais ocultos que desafiam o que sabemos. Com o Moon Sniper, o Japão mostrou sua intenção de chegar à Lua com precisão inabalável e visão de futuro. Número 9. A influência de Elon Musk e sua colaboração com a NASA. Elon Musk se tornou uma figura-chave na exploração espacial moderna, graças aos seus objetivos ambiciosos e à sua colaboração com a NASA. No início, sua visão para a SpaceX, como colonizar Marte e tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, parecia irreal. No entanto, com o tempo, suas ideias começaram a ressoar entre aqueles que acreditam que o futuro humano está além da Terra. Com a aposentadoria do ônibus espacial em 2011, a NASA reduziu seus programas e a SpaceX entrou em cena para suprir uma necessidade crítica: reenviar carga e astronautas para a Estação Espacial Internacional. Um momento decisivo foi quando a NASA escolheu a SpaceX para os lançamentos tripulados do programa de tripulação comercial. Essa parceria transformou a SpaceX de uma startup ousada em um parceiro estratégico e confiável. Musk provou que a iniciativa privada pode ser lucrativa e inovadora, revitalizando a capacidade dos Estados Unidos de enviar humanos ao espaço sem depender de outras nações. Os foguetes Falcon 9 e as cápsulas Dragon tornaram-se essenciais para as operações da NASA, dando a Musk acesso a instalações-chave, dados técnicos e experiência valiosa. Além da logística, os objetivos de Musk,
Como estabelecer bases na Lua e colonizar Marte coincidem com a visão de longo prazo da NASA. Por meio de projetos como Artemis e o Lunar Gateway, a agência busca infraestruturas sustentáveis que apoiem missões prolongadas. A insistência de Musk em reutilizar recursos e alcançar autossuficiência está alinhada com os objetivos da NASA, tanto na Lua quanto em Marte. Além disso, sua franqueza gerou debate sobre a transparência em relação às descobertas lunares. Musk insinuou que algumas descobertas não foram totalmente reveladas, ao contrário dos comunicados oficiais da NASA, que se concentram em resultados científicos. Em resumo, a relação entre Musk e a NASA exemplifica como as parcerias público-privadas estão transformando nossa maneira de enxergar o espaço, combinando uma visão futurista com conquistas concretas. Número 8. A visão mais ampla de Elon Musk para a humanidade no espaço. Elon Musk, diretor executivo da SpaceX, já expressou seu desejo de que a humanidade se expanda para além da Terra. Ele está convencido de que nossa sobrevivência depende de nos tornarmos uma espécie multiplanetária e considera essa missão uma necessidade prática. Na sua perspectiva, a Terra continua vulnerável, seja pelas mudanças climáticas, pelo esgotamento de recursos ou por eventos cósmicos imprevistos, e encontrar um segundo lar é uma rede de segurança para a nossa civilização. A Lua é central em sua visão, sendo vista não apenas como um local para pesquisa, mas como o primeiro passo para uma presença humana em grande escala no espaço. Ao estabelecer bases lunares, Musk prevê desenvolver sistemas de suporte à vida, aperfeiçoar habitações e utilizar recursos, testando tecnologias necessárias para a sobrevivência a longo prazo. Isso prepara o caminho para uma colônia permanente em Marte, seu principal objetivo. Marte poderia servir como refúgio para a humanidade caso a Terra se torne inabitável. A SpaceX investiu na Starship, uma nave reutilizável para transportar pessoas e cargas entre a Terra, a Lua e Marte. A reutilização é fundamental para reduzir custos e tornar as viagens espaciais viáveis. Musk também aposta no uso de recursos locais, como o comarciano para combustível e o gelo lunar para a água, reduzindo a necessidade de transportar tudo da Terra. Embora alguns duvidem da viabilidade dessas colônias, Musk está convicto de que o futuro da humanidade está nas estrelas e que essas missões são necessárias. Número 7. Contexto histórico. Antes de projetos como o Moon Sniper do Japão, a viagem à Lua começou durante a Guerra Fria. No final dos anos 50 e início dos 60, a União Soviética liderou com seu programa lunar, rapidamente ganhando atenção mundial. A Lunar 1, lançada em 1959, foi a primeira nave a escapar da gravidade terrestre, embora não tenha conseguido impactar a Lua. Pouco depois, a Lunar 2 de fato se chocou contra sua superfície, mostrando o avanço soviético na tecnologia de foguetes. Isso impulsionou os Estados Unidos a acelerar suas ambições com as missões Ranger e Surveyor, destinadas a tirar imagens e testar pousos suaves. A grande conquista chegou em 1969 com a Apollo 11. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram na Lua enquanto Michael Collins orbitava. Milhões presenciaram o histórico pequeno passo. A Apollo 12 veio meses depois, aterrissando perto da Surveyor 3 com muito mais precisão. As missões Apollo 13 a 17 ampliaram o conhecimento sobre a Lua, destacando o uso do veículo lunar na Apollo 15 e a coleta de amostras. O programa Apollo terminou em 1972, sem mais humanos na Lua desde então. Após Apollo, a União Soviética concentrou-se em módulos robóticos e depois, países como China e Índia se juntaram, motivados por ciência e prestígio. Esses esforços lançaram as bases para o renovado interesse pela Lua. Hoje,
As descobertas e lições dessas missões continuam sendo a base para futuras explorações humanas na Lua. Número 6. Do surgimento de novos atores lunares. Nos últimos anos, uma onda de novas nações entrou em cena na Lua, cada uma determinada a deixar sua marca no satélite. Embora os Estados Unidos e a União Soviética tenham dominado as atenções durante a Guerra Fria, o interesse global em definir o próximo capítulo da exploração lunar atingiu níveis sem precedentes. Países como China, Índia e até mesmo nações menores com programas espaciais em expansão agora se juntam à corrida, criando um ambiente dinâmico que é visto tanto como colaborativo quanto ferozmente competitivo. Pode-se dizer que a China causou o maior impacto com suas missões Chang'e. Em 2013, quando a sonda Chang'e-3 realizou um pouso suave bem-sucedido na Lua, foi a primeira conquista desse tipo em quase 4 décadas, um lembrete alarmante de que a corrida pelo domínio lunar estava longe de terminar. Desde então, a China impulsionou missões ainda mais avançadas, incluindo o revolucionário pouso da sonda Chang'e-4 no lado oculto da Lua em 2019. Esse feito chamou a atenção do mundo todo porque o lado oculto da Lua permanece fora de vista da Terra, exigindo sistemas especializados de comunicação e navegação. O pouso bem-sucedido sugeriu que a China estava disposta a enfrentar de frente os aspectos mais desafiadores da exploração lunar, alimentando especulações sobre seus planos futuros para a extração de recursos e uma presença permanente na Lua. A Índia também entrou de cabeça nessa nova era da exploração lunar. O programa Chandrayaan tem avançado de forma constante. O Chandrayaan confirmou a presença de moléculas de água na superfície lunar e o Chandrayaan-2 tentou pousar próximo ao polo sul da Lua. Embora a descida final do módulo de pouso não tenha ocorrido como planejado, o orbitador continua enviando dados valiosos. Além disso, o compromisso da Índia com o aprimoramento de sua tecnologia mostra que ela continuará sendo um ator importante nesse campo. Essas ambições lunares emergentes vão além da simples descoberta científica. Elas refletem um desejo mais amplo de prestígio nacional, uso inovador de recursos e posicionamento estratégico. A cada novo país que entra na corrida, testemunhamos uma mudança no equilíbrio de poder que tem o potencial de redefinir alianças e intensificar a competição na Lua e em seu entorno. Diante desses acontecimentos, surgem perguntas. Será que esses novos atores vão desvendar segredos lunares ocultos que antes se acreditava estarem guardados por agências espaciais mais estabelecidas? Ou formarão alianças que impulsionarão a humanidade rumo a um destino compartilhado entre as estrelas? Número 5. Esforços lunares anteriores do Japão. Entre as missões lunares do Japão, destacam-se projetos que refletem como a Agência Espacial JAXA foi desenvolvendo suas capacidades ao longo do tempo. A mais significativa foi a missão Kaguya, também chamada Selene, lançada em 2007 com o foguete H-2A. Kaguya foi um passo crucial para aprofundar o conhecimento sobre a Lua. Seu principal objetivo era mapear e estudar a superfície lunar em detalhes, trazendo novas informações sobre sua origem e composição. A sonda contava com câmeras de alta resolução, instrumentos para medir o campo gravitacional e sensores para analisar minerais. Embora hoje essas tarefas pareçam comuns, a Kaguya revolucionou a visão científica da Lua, melhorando a cartografia topográfica e ajudando a identificar crateras e bacias com grande precisão. Isso trouxe informações essenciais sobre a formação lunar e sua história vulcânica. Após completar sua missão e se chocar contra a superfície em 2009, o Japão continuou com ambições lunares, planejando projetos mais especializados como a busca por gelo em crateras escuras e testes tecnológicos para futuros assentamentos humanos.
Antes da missão no Sniper, essas iniciativas estabeleceram bases sólidas, mostrando a capacidade japonesa de competir com potências espaciais como Estados Unidos, Rússia e China. O progresso constante transformou o Japão em um ator respeitado na exploração lunar. Os ensinamentos da Kaguya orientaram missões posteriores, aprimorando robôs exploradores, propulsão e pousos. Embora nem sempre ganhem manchetes, as conquistas lunares do Japão refletem uma abordagem precisa, colaborativa e constante para desvendar os mistérios da Lua passo a passo. Número 4. Ambição de extração de recursos. Na emergente era da exploração lunar, visionários como Elon Musk não querem apenas pousar na Lua, mas também aproveitar seus recursos sob a superfície. Para muitas agências, a Lua é um campo de testes para aprender a viver fora da Terra antes de partir para destinos mais distantes, como Marte. O gelo de água nos polos lunares é fundamental, pois pode ser dividido em hidrogênio e oxigênio, base para combustível, suporte vital e outras necessidades. Extraí-lo permitiria reabastecer os astronautas na Lua, evitando o alto custo de transportar suprimentos da Terra. Essa utilização de recursos in situ é uma estratégia-chave para a NASA, SpaceX, Japão, China e Índia. Aproveitar esses recursos poderia criar uma infraestrutura autossustentável que apoie colonos lunares e missões para Marte. Musk enfatiza a Lua como campo de testes para extração e o programa Artemis da NASA busca estabelecer uma base humana permanente nos próximos anos. A SpaceX considera essas missões como trampolins para projetos maiores além da Terra. Aprender a transformar o rebolito lunar em materiais úteis e localizar bolsões de gelo em crateras escuras é vital para criar habitats extensos. A missão Mu Sniper do Japão, com tecnologia de pouso de precisão, está procurando áreas ricas em recursos no Polo Sul lunar para coletar dados geológicos e avaliar sua acessibilidade. Contudo, há um certo segredo. A NASA e outras agências podem não revelar a verdadeira riqueza da Lua. Musk ensinou possíveis bases subterrâneas ou tecnologias avançadas, sugerindo que outros também estão interessados nesses recursos. Seja por necessidades práticas, segurança ou expansão humana, a extração lunar redefine prioridades. Descobrir esses recursos pode ser um marco decisivo e desencadear uma nova corrida espacial ainda mais intensa. Número 3. Suposta descoberta de uma base oculta. A missão Mu Sniper do Japão, projetada para pousos de alta precisão e estudo de recursos lunares, gerou controvérsia ao revelar imagens com uma formação muito peculiar, uma abertura quadrada cercada por um contorno circular que emitia um feixe de luz intenso. Essa anomalia surpreendeu cientistas entusiastas, pois seus ângulos agudos sugerem uma origem artificial, possivelmente a entrada para uma estrutura subterrânea secreta. O feixe de luz parecia atravessar o fundo escuro das crateras lunares como se fosse gerado ativamente, o que aumentou ainda mais o mistério. Segundo vazamentos atribuídos a Elon Musk, a NASA já conhecia essas anomalias há anos e pode ter ocultado essa informação, relacionada inclusive ao fim repentino do programa Apollo nos anos 70 por motivos de segurança nacional. Os céticos argumentam que essas formações podem ser naturais ou resultado de distorções nas imagens devido às condições de pouca luz. Mas os defensores acreditam que o contorno quadrado e o feixe de luz são precisos demais para serem mera coincidência. Alguns sugerem que o renovado interesse da NASA pela Lua com o programa Artemis pode ser uma resposta a atividades rivais ou a intenção de reafirmar sua presença diante dessas possíveis estruturas secretas. O debate continua aberto e as agências oficiais mal comentam sobre o assunto.
Seja uma base oculta ou uma raridade geológica, essa anomalia chamou a atenção do mundo inteiro. Novas missões em áreas pouco exploradas podem esclarecer um dos mistérios lunares mais fascinantes da atualidade. Número 2. Preocupações sobre o sigilo. Nos debates sobre a missão Moon Sniper do Japão, o sigilo e as teorias da conspiração têm sido temas bastante polêmicos. Disse que certas agências, especialmente a NASA, poderiam estar escondendo informações importantes sobre descobertas misteriosas na Lua. Alguns relatos sugerem que o fim repentino do programa Apollo nos anos 70 esteve relacionado a descobertas inquietantes que foram ocultadas do público. Os céticos acreditam que, se nada de estranho tivesse sido encontrado, a NASA teria continuado com a exploração lunar. A postura aberta de Elon Musk só alimentou ainda mais essas suspeitas. Como fundador da SpaceX e colaborador próximo da NASA, Musk teria tido acesso a dados que sugerem a existência de estruturas subterrâneas ou fontes de luz inexplicáveis na Lua. Ele já insinuou publicamente que a NASA mentiu ou ocultou informações relevantes sobre essas descobertas. As afirmações de Musk sugerem que as agências sabem muito mais sobre o potencial oculto da Lua e possíveis instalações secretas do que revelam. A agência japonesa JAXA também esteve no centro dessas teorias, pois a missão Moon Sniper buscava investigar anomalias em crateras escuras do polo lunar. Com um rover avançado e pousos precisos, a missão poderia ter encontrado evidências claras de estruturas artificiais. No entanto, após o surgimento de imagens de uma abertura quadrada com um feixe de luz, as autoridades permaneceram em silêncio, sem explicar o fenômeno. Isso levou a teorias sobre um possível encobrimento coordenado por governos preocupados com as implicações geopolíticas. Se esse sigilo se deve à segurança nacional, ao medo da opinião pública ou a motivos mais obscuros, continua sendo um mistério. Com futuras missões lunares a caminho, muitos esperam que respostas claras sejam dadas e que essas afirmações sobre conspirações e segredos sejam esclarecidas. Número 1. Implicações geopolíticas e científicas. Em meio ao renovado interesse pela exploração lunar, o que está em jogo vai muito além da mera curiosidade científica. À medida que mais países iniciam missões à Lua, o cenário geopolítico está mudando rapidamente. O controle de zonas lunares estratégicas, como os polos ricos em gelo de água, pode conceder vantagens significativas para futuras missões e para a extração de recursos. O gelo de água, em particular, pode ser convertido em oxigênio e hidrogênio, constituindo a base do suporte vital e do combustível para foguetes. A nação ou entidade que primeiro desbloquear essa tecnologia pode transformar a maneira como a humanidade encara as viagens espaciais, o que pode inaugurar uma era totalmente nova na dinâmica de poder. As afirmações sobre uma base oculta, supostamente descoberta durante a missão Sniper lunar japonesa, aumentam a tensão entre as nações com programas espaciais. Se realmente existir uma instalação encoberta, seja construída por humanos ou por outros, isso teria enormes implicações para a segurança nacional. Qualquer posto avançado, robótico ou de outro tipo, poderia servir como ponto de apoio estratégico, dando aos seus operadores uma vantagem em futuras reivindicações territoriais. Uma descoberta desse tipo poderia desencadear uma corrida armamentista espacial semelhante à competição da Guerra Fria, que impulsionou a corrida inicial para a Lua na década de 1960. Os países provavelmente investiriam recursos no desenvolvimento de infraestrutura lunar avançada, desde estações de mineração até tecnologia de defesa, para proteger sua parte da superfície lunar. Do ponto de vista científico, o acesso a uma base oculta, caso ela exista,
poderia ser um verdadeiro tesouro de dados e tecnologia. Os pesquisadores poderiam desvendar segredos sobre a vida sustentável em outro corpo celeste, obter novos conhecimentos sobre a composição da Lua ou até mesmo encontrar evidências de sistemas que superam em muito nossas capacidades atuais de engenharia. Em essência, isso poderia impulsionar avanços em propulsão, suporte à vida e exploração robótica, levando a humanidade a Marte ou a outros mundos distantes muito mais rapidamente. No entanto, o pano de fundo dessas possibilidades tentadoras é o sigilo. A NASA é frequentemente acusada pelos críticos de reter informações por medo de alimentar especulações públicas ou revelar vulnerabilidades de segurança nacional. Se as revelações de Elon Musk sobre o encobrimento da NASA forem verdadeiras, a pergunta é: o que mais pode estar sendo escondido? Com tantos atores envolvidos na exploração lunar, pode ser apenas uma questão de tempo até que a verdade, seja ela qual for, venha à tona.